Hoje eu vou te mostrar um tutorial prático com exatamente tudo que você precisa saber sobre o Premiere Pro para você começar a fazer as suas edições ainda hoje. Lembrando, esse daqui é um conteúdo prático para criadores de conteúdos que estão começando agora a utilizar o Premiere Pro para editar os seus vídeos. Então, se você quer começar a utilizar o Premiere para editar os seus vídeos, ou se você já utiliza, mas ainda não conhece todas as ferramentas que ele disponibiliza para você, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar demais. Então, logo quando você entrar no Adobe Premiere, essa daqui vai ser a primeira imagem que você vai ver. Então aqui a primeira coisa que você pode fazer é clicar em novo projeto para você criar um projeto do zero. E aqui vão aparecer alguns modelos prontos de vídeos que o Premiere já disponibiliza para você editar e fazer alguns testes, mas como a gente vai criar um do absoluto zero aqui, a gente pode desconsiderar tudo isso, tá? Então aqui, em nome do projeto, você pode colocar o nome aí da edição que você vai montar no momento. Então aqui eu coloquei tutorial Adobe Premiere e aqui em local do projeto, você vai escolher onde no seu computador você vai salvar esse arquivo do Premiere para você conseguir acessá-lo depois. Feito isso, depois que você selecionar tudo aqui, você vai clicar aqui em criar e agora você já tem um projeto aqui dentro do Premiere. Algumas palavrinhas que são bem importantes e que você precisa entender são projeto, que no caso vai ser aqui a parte como um todo, ou seja, é a base da sua edição. Então você precisa ter um projeto para você começar a trazer os arquivos aqui para dentro. Já a segunda palavra que é muito importante é que a gente vai ver nesse momento, que se chama sequência. Para você criar uma nova sequência aqui dentro do Premiere, você vai clicar nesse botão de novo item e aqui você vai clicar em sequência. Agora você vai conseguir personalizar da forma que você quiser aqui o arquivo da sua edição. Então, por exemplo, aqui eu já deixo salvo o formato dos vídeos curtos, que é o que eu estou mais editando recentemente. Mas nesse caso, só para a gente mudar um pouquinho aqui, a gente vai fazer como se a gente estivesse editando um vídeo longo para o YouTube. Então aqui em modo de edição, é muito comum vir aqui no DSLR, enfim, em outros formatos. Você sempre vai deixar em personalizado, aqui em base de tempo, você vai colocar os quadros por segundo que o arquivo de vídeo que você está gravando tem. Normalmente você pode colocar aqui entre 23 quadros, mas eu gosto de deixar em 60 quadros por segundo também. Beleza? E agora vem a parte mais importante, que é a parte do vídeo. Então aqui em tamanho do quadro, você colocar 1080 na horizontal e 1920 na vertical, você vai fazer um vídeo no formato vertical, aquele vídeo em pé dos vídeos curtos. Mas se você quiser fazer um vídeo para o YouTube no formato horizontal, como esse que você está assistindo nesse momento, você vai colocar aqui 1920 pixels de horizontal, que no caso seria de largura, e 1080 pixels na vertical, que no caso seria de altura. Você perceber que a gente só inverteu aqui os valores. Aqui em taxa de proporção de pixel, você pode deixar sempre em pixels quadrados, tá certo? Aqui, se eu fosse explicar, ficaria um vídeo muito longo, mas aqui você pode deixar sempre em pixels quadrados, que vai dar certo para você editar os seus vídeos. E depois você pode também copiar essas outras informações aqui para você aplicar aí no seu vídeo. Caso você queira ter uma qualidade melhor no seu arquivo, mas isso vai exigir mais do seu computador, você vai deixar essa opção aqui de qualidade máxima de renderização ativa, tá certo? Mas quando você ativa, você pode perceber que vai aparecer até um sinal aqui de que você precisa ter uma memória boa no seu computador para você conseguir utilizar essa opção. Como a gente vai fazer aqui só um exemplo, eu vou deixar aqui desativado, mas caso você vai editar, por exemplo, um arquivo para um cliente, um arquivo que demande uma qualidade maior, é legal você deixar essa opção aqui ativada também. Beleza? Feito isso, agora a gente pode clicar aqui em OK e a gente criou uma sequência. Agora você pode perceber que dentro do nosso projeto que a gente criou anteriormente, a gente tem uma sequência que apareceu essa imagem aqui, para a gente conseguir começar a trazer as nossas fotos e vídeos aqui para dentro dessa sequência, para a gente começar de fato a nossa edição. E lembrando, tudo que você for criar, por exemplo aqui os botões de uma nova sequência, trazer fotos, vídeos, você sempre vai fazer dentro dessa aba de projetos. Uma coisa que é bem importante também é que às vezes você pode perceber que aqui a sua área de trabalho ela pode ser um pouquinho diferente da minha, porque a gente acaba customizando aqui para agilizar o trabalho depois que você se acostuma aqui com a ferramenta. Mas para você conseguir organizar aqui de uma forma bem fácil, você vai clicar aqui em janela e aqui em área de trabalho você consegue escolher modelos diferentes de área de trabalho. Então aqui essa daqui é uma personalizada minha, mas um modelo que eu sempre recomendo para quem está começando a editar agora no Premiere é o Essentials. No caso aqui está em português, então seria o Essenciais, você pode ativar e agora ele já alterou aqui o formato da área de trabalho. Você pode perceber que algumas opções vieram aqui para a esquerda, outras para a direita. Enfim, depois de um tempo que você estiver utilizando a ferramenta, vai ficar mais fácil de você se identificar e se organizar aqui dentro. Então, para a gente seguir com o nosso tutorial, eu vou utilizar essa área de trabalho aqui para você conseguir fazer exatamente da mesma forma. E aqui na aba de projetos, que foi onde a gente criou a primeira sequência, eu vou trazer um arquivo de vídeo aqui para dentro. Então, para isso, a gente vai simplesmente selecionar o arquivo e arrastar ele aqui dentro. A gente pode soltar ele aqui e pronto, você pode perceber que o vídeo já veio aqui para dentro. Agora a gente vai precisar trazer ele para a nossa linha do tempo para a gente começar a fazer a edição em cima dele. Então a gente vai só pressionar e soltar ele aqui. Então você pode perceber que ele já tem o arquivo de tanto de vídeo aqui na parte superior
como também o arquivo de áudio na parte de baixo, e ele já vai servir exatamente para o que a gente quer, que é ver as principais funções aqui dentro do Premiere. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como fazer cortes nesse vídeo. Você pode perceber que aqui no começo não tem nenhuma onda sonora, né? Então aqui a gente não falou absolutamente nada. Então a gente pode clicar com o botão mais do teclado para a gente dar um zoom e conseguir fazer um corte ainda melhor. E aqui a gente vai posicionar a agulha, então essa linha aqui a gente chama de agulha, exatamente onde a gente começa a falar. Agora, para a gente fazer um corte, tem basicamente duas formas. Primeiro, você pode clicar nessa opção de navalha, que seria a ferramenta fatiar. Você vem e clica aqui para você fazer um corte. Ou então, se você quiser, você pode utilizar o atalho Ctrl K. Então você pressiona a tecla Ctrl juntamente com a tecla K e agora você já fez um corte aqui dentro da sua área de trabalho também. Então, se você quiser, você pode vir aqui, selecionar essa parte que está sem áudio nenhum, a gente vai clicar com o botão Delete. Agora, para a gente conseguir trazer esse trecho de vídeo que ficou aqui um buraco do começo até ele, a gente vai clicar com o botão direito do mouse e a gente vem aqui em Exclusão de Ondulação. Feito isso, pronto, agora a gente já fez o primeiro corte. Agora, basicamente, seria a gente só fazer os outros cortes aqui, nessas partes em que tem algum erro, ou então nas partes que a gente deixou de falar alguma coisa. Caso você queira também, para você fazer corte mais simples e mais rápido, você pode pressionar no final aqui da sua barra do vídeo e você vai simplesmente arrastar até o momento do vídeo que você quer cortar. Então, basicamente, os cortes são feitos dessa maneira, não tem segredo algum, é bem simples, e aí basta somente você escolher qual forma você vai querer utilizar, ou utilizando o teclado, aqui com Ctrl K, ou então fazendo através da ferramenta aqui de navalha. E agora que você já sabe como fazer cortes, vamos supor que você queira adicionar um outro vídeo ou então uma imagem em cima desse vídeo aqui. Então aqui eu vou trazer a capa desse vídeo só para a gente ver como funciona, tá? Aqui a gente não está se preocupando com o resultado da edição em si, e sim em mostrar como funciona aqui cada ferramenta para você conseguir adaptar no momento que você estiver editando. Então aqui eu já trouxe a imagem da capa desse vídeo e aqui eu posso simplesmente segurar e arrastar ela aqui exatamente onde eu quiser. Então aqui está tendo o vídeo e exatamente no momento que a gente passa por cima, a gente vê que tem essa imagem aqui. Agora uma parte bem importante, você pode perceber que essa imagem acabou ficando menor do que o vídeo que está no fundo. Agora vem uma das partes mais importantes, que é justamente a parte do controle de efeito. Dentro dessa aba você vai conseguir fazer praticamente todas as edições mais importantes dentro do seu vídeo. Então vamos supor que a gente queira dar um zoom. Você pode perceber que aqui não ficou enquadrado do jeito certo, né? Também afastado aqui a imagem. Vamos supor que a gente queira dar um zoom nesse vídeo. A gente vai selecionar o arquivo do vídeo e aqui nesse campo de controle de efeitos, você vai vir aqui em vídeo e aqui em escala você consegue brincar dando um zoom aqui na sua imagem. Então você pode pressionar aqui com o botão esquerdo do mouse em cima e arrastando para a direita você vai aumentando e arrastando para a esquerda você vai diminuindo. Então aqui a gente vai deixar por volta de 120 e aqui em posição, sempre aqui na primeira vai ser no eixo horizontal. Então se você arrastar para a direita ele vai andar para a direita e se você arrastar para a esquerda ele vai andar aqui para a esquerda também. E aqui nessa segunda numeração vai ser o eixo vertical. Então se você arrastar para a esquerda ele vai subir e se você arrastar para a direita ele vai descer aqui o seu vídeo. Então exatamente dessa forma assim a gente já consegue fazer o enquadramento desse vídeo. Aqui você consegue ter outras opções também de rotação, de máscaras, mas enfim, esse aqui é um assunto mais avançado que vai ficar para os próximos vídeos. Então aqui novamente, né, a gente consegue ver que essa imagem ela não está do tamanho aqui da tela, e para você deixar essa imagem do tamanho da tela, uma das opções é você vir aqui em escala e aumentar exatamente aqui a tela ficar do tamanho da tela. Caso você não queira ir arrastando, você pode clicar aqui e definir também o tamanho que você quer em números e ir testando aí para ver qual fica legal. E aqui é muito simples, né, muito intuitivo, você consegue ir posicionando os arquivos aqui da forma que você quiser, exatamente em cima do momento do vídeo que você quiser. Uma outra coisa que também é muito utilizada para a gente fazer essas edições logo no início, né, para quem está começando, é querer adicionar alguns textos. Então para isso a gente vai clicar aqui nessa camada de texto, então ferramenta texto, e aqui a gente vai definir aqui onde vai ser no nosso vídeo a caixa de texto. Então aqui a gente pode desenhar essa caixa exatamente aqui, e a gente pode escrever aqui só texto para servir como exemplo. Feito isso, a gente pode selecionar toda aqui a nossa camada de texto para a gente fazer algumas alterações nela. E aqui dentro da aba de controles de efeitos, a gente vai conseguir encontrar aqui essa opção de texto. Feito isso, a gente pode clicar nessa setinha aqui de baixo. Aqui você consegue escolher qual fonte você vai querer utilizar nesse texto que você está criando no momento. Então aqui eu vou colocar a Liga Spartan só para servir como exemplo, fica mais fácil de você visualizar. E aqui na aba do lado você consegue ir aumentando aqui da forma que você quiser para você deixar o seu texto bem mais chamativo. Feito isso, você consegue brincar aqui também com as opções de centralizar o texto, de alinhamentos. Você consegue também aumentar a distância entre as letras, exatamente dessa forma. Mas enfim, aqui embaixo vem a parte mais importante, que é justamente a parte do preenchimento. Então aqui você consegue definir a cor do texto que você quer. Então se você quiser deixar, por exemplo, um texto mais voltado aqui para o amarelo, você consegue deixar exatamente dessa forma. E aqui se você quiser adicionar um traçado também, você vai ativar essa opção do lado e aí você vai perceber que já apareceu um traçado aqui no texto. A gente pode mudar a cor para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui a gente vai selecionar
exatamente dessa forma. E aqui a gente já consegue visualizar que tem um traçado aqui na nossa imagem. Ele está bem fininho, mas se a gente mexer aqui na opção lateral, a gente consegue ir aumentando da forma que a gente quiser. Esse aqui ficou meio espremido, mas a gente pode aumentar aqui um pouquinho para o lado para a gente ver essas opções melhores. E aqui a gente consegue ir brincando com a espessura do traçado do texto que você está montando no momento. Então agora que você já sabe como fazer essas opções aqui dentro do controle de efeitos para você personalizar o seu vídeo, para você adicionar uma nova imagem e também para você adicionar uma camada de texto, outra coisa que é muito legal é você ver aqui os efeitos de textos, os efeitos de vídeos e os efeitos de transições que vão deixar os seus vídeos bem mais profissionais. Só mais uma dica antes da gente passar para essa parte, é para caso você queira centralizar aqui um texto dentro do seu Adobe Premiere, você vai pressionar o botão Ctrl e aí você pode clicar em cima dele, que aí vão aparecer essas linhas, tanto na vertical como na horizontal, para você conseguir centralizar aqui o seu texto de uma forma muito tranquila. Você precisa fazer isso com o botão Ctrl pressionado para você conseguir ver essas linhas em vermelho que apareceram aqui. Então aqui o primeiro efeito que a gente vai ver é um efeito que ele pode ser usado tanto em imagens, mas eu particularmente gosto de usar bastante esse efeito em textos. Então a gente pode ver que quando a gente dá um play aqui, o texto aparece de uma forma muito seca, de uma forma chamativa, né? Então para a gente conseguir fazer aqui uma transição mais suave no momento que o texto está entrando e saindo, a gente vai vir aqui em efeitos, e aqui em efeito a gente vai vir em transições de vídeo, e aqui tem diversas pastas de efeitos que você pode escolher de transições de vídeo. Então aqui em abertura vão ter todos esses, aqui em deslizar vão aparecer outras opções também, você pode ir testando aqui um por um, mas nesse caso um que eu acho bem legal chama-se dissolução aditiva. Então aqui em dissolver você vai escolher essa opção de dissolução aditiva, e aí você vai pressionar em cima dela e você vai trazer ela exatamente aqui para o início da camada de texto. E aí você vai perceber que quando você dá um play aqui, essa camada de texto ela vai aparecer de uma forma mais suave. Vamos ver. Aqui ela acabou ficando pequena, então não ficou tão suave assim, mas se você quiser você pode clicar aqui em cima desse efeito e aí você vai definir a largura dele, né? Que vai ser o quanto que esse efeito aqui vai ser aplicável no caso que você está editando. Então a gente vai dar um play aqui e a gente vai perceber que ele vai ficar mais suave a entrada dele aqui no vídeo. E agora, para você conseguir colocar essa transição no final também, você vai deixar ela selecionada, você vai apertar a tecla Ctrl C, e agora você vai clicar aqui no final da sua camada de texto, ou de imagem, se você estiver fazendo no momento, e você vai clicar Ctrl V, para você conseguir já copiar e colar essa transição lá no final também. E aqui, por exemplo, eu estou editando um vídeo direto, ou seja, não tem ângulos diferentes, mas quando você coloca, por exemplo, diferentes ângulos, diferentes vídeos dentro de um projeto só, fica bem legal você utilizar essas transições também. E aí você pode fazer, por exemplo, um corte aqui no meio, e aí você traria uma dessas transições que você pode escolher aqui entre todas essas e você simplesmente aplicaria aqui dentro do corte que você criou. Aqui não vai fazer muito sentido porque, como eu falei, são dois vídeos iguais, mas se você colocasse outros vídeos aqui, ficaria bem legal também essa transição ou qualquer uma das outras que você pode escolher aqui dentro do Premiere. Então, só para você ter uma noção, aqui a gente vai adicionar essa imagem logo na sequência e aqui a gente vai aumentar um pouquinho a duração dessa imagem para a gente aplicar uma transição do vídeo diretamente para essa imagem que é a capa do vídeo aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar uma bem chamativa que é a zoom cruzado, só para ficar mais fácil de vocês visualizarem, e aqui eu vou dar um play para a gente ver como que ficou. Exatamente dessa forma. Então, assim você consegue ir brincando aqui com as transições. Como eu falei anteriormente, aqui a gente não está preocupado com a qualidade da edição, e sim mostrar as funcionalidades do Premiere, para que assim você consiga aplicar tudo que você está aprendendo aqui no projeto que você está fazendo. E aqui, exatamente como a gente viu anteriormente, se você quiser que essa transição dure mais, você pode ir aumentando ela aqui da forma que você quiser, e você consegue ver que ela vai ficando aqui mais devagar ou mais rápida, de acordo aqui com os ajustes que você fizer. Então, basicamente, isso daqui é tudo que você precisa saber para começar já a fazer as suas primeiras edições. Então você aprendeu nesse vídeo como fazer aqui um projeto dentro do Premiere, como criar uma sequência, como importar os seus vídeos juntamente aqui com as imagens para dentro do seu projeto para você começar a fazer as edições. Você também aprendeu a fazer os cortes, a aplicar textos e transições em imagens, em textos também, para você conseguir criar e editar os mais diversos tipos de vídeos aqui dentro do Premiere. E lógico, essas aqui são dicas muito básicas, como eu falei no início do vídeo, que é justamente para quem está realmente começando agora a utilizar o Premiere. E se você quiser aprender ainda mais recursos do Premiere para você conseguir fazer edições cada vez mais profissionais aqui dentro, tenha certeza que você está inscrito ou inscrita aqui no canal, porque aqui sai vídeo toda semana sobre criação de conteúdo, sobre edição de vídeo, e assim eu tenho certeza que você vai conseguir
aumentar cada vez mais a qualidade das edições dos conteúdos que você cria. E agora, para finalizar, vem a parte mais legal, que é a exportação do seu vídeo. Então você vai clicar nesse botão superior em exportar, e aqui dentro de exportar, primeira coisa, você pode dar um nome para o seu arquivo. Aqui como padrão sempre vem o sequência 01, então aqui a gente pode colocar, por exemplo, o tutorial Adobe Premiere. Aqui em local você vai escolher onde esse arquivo vai ficar salvo. Em pré-definição você sempre pode deixar essa que vem como padrão, e em formato aqui para as redes sociais normalmente a gente sempre deixa no formato H264. Lembrando, esse vídeo aqui é voltado para criadores de conteúdo que vão criar vídeos aqui para as redes sociais, como por exemplo YouTube, Instagram. Então essa predefinição que eu estou mostrando aqui das configurações é o que melhor vai te atender, o que melhor vai atender os iniciantes na edição de vídeo, certo? Para você criar projetos mais elaborados em outros formatos, aí sim eu recomendo que você estude realmente mais a fundo cada um desses formatos para você criar aqui esses arquivos no formato certo. E depois que você preencher todas essas informações, você vai clicar aqui em exportar para você começar a renderização, e depois que ele carregar aqui toda a renderização do seu vídeo, ele já vai ficar salvo aqui no local que você escolheu anteriormente. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, me conta aqui nos comentários para eu fazer uma parte 2 desse vídeo, mostrando ainda mais ferramentas que estão disponíveis aqui dentro do Premiere e que podem ajudar muito você a criar os seus conteúdos. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda demais o canal aqui a crescer cada vez mais aqui dentro do YouTube. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.